O que tem a ver pão e salsicha? Me conta! Oi, pessoal, tudo bem? Vamos lá, por que eu tô fazendo essa pergunta? E agora eu vou escrever essa pergunta aqui embaixo para você entender de novo por que eu fiz essa pergunta. O que tem a ver o pão com a salsicha? Bom, vamos lá. Por que eu tô trazendo esse assunto aqui, né? Esses dias pra trás eu vi uma amiga fazendo uma postagem e não era essa frase, mas era esse o exemplo. E ela cometeu um erro que é muito comum no português, que é esse haver, que na verdade o que ela queria dizer não era isso, né? O que ela deveria ter escrito, que é o que a maioria das pessoas deveria escrever, mas não escreve, era o que o pão tem a ver com a salsicha. Ou seja, qual é a relação entre o pão e a salsicha? O que ela escreveu de verdade quando ela usou a ver com H? Ela escreveu o que tem existir o pão com a salsicha. Ou seja, a frase ficou completamente sem sentido. Mas as pessoas, em geral, não percebem essa diferença e acabam cometendo esse engano. Bom, e daí? Por que, pelo amor de Deus, você está falando disso, Camila? Pois é, então é o seguinte, Pois é, Camila. Meu nome é Camila. Por que eu tô falando disso? Bom, é o seguinte, muitas pessoas falam que eu tenho facilidade de aprender idiomas. Pode ser que seja verdade, tá? Eu não acho que eu tenho nenhuma capacidade extra ou especial em relação a outras pessoas para aprender novos idiomas. Mas uma coisa eu tenho certeza, o fato de eu conhecer bem a língua portuguesa falada no Brasil me ajuda muito a aprender outros idiomas. E aí, ouvendo essa postagem dessa minha amiga, que eu já falei pra ela, na verdade eu tomei o exemplo dela como... tomei a liberdade de pegar o exemplo dela pra falar no vídeo, e ela sabe disso, e ela é uma pessoa que sempre procura melhorar, né, inclusive no português, então ela pede para alguns amigos avisarem e tal, e ela agradece, ela fica feliz. Então eu não tô fazendo nada pra humilhar ninguém, nem, né, quer dizer, é uma coisa que ela sabe, até por isso que eu não tô dando nome também, é desnecessário. Mas é um exemplo que eu peguei e que na verdade faz muita diferença. Por quê? Porque hoje em dia eu percebo que o grande problema das pessoas na hora de aprender um outro idioma não é o novo idioma. É o idioma mãe. É a madrelíngua que eles chamam no italiano, né? É a língua mãe. Por quê? Porque muitas vezes a gente não sabe usar o próprio português. Então o que acaba acontecendo? A gente acaba criando frases sem sentido como essa, por engano. Então, por exemplo, vou pegar mais um exemplo só, né? Mas tem, por exemplo, uma coisa que eu vejo bastante, assim, ai, você é demais. Sim, lindo, maravilhoso. Só que demais, junto, significa que a pessoa é incrível. De mais separado, não quer dizer nada naquele contexto. Porque é de mais de 15 anos, de mais de... Enfim, não importa. Então não cabe, né, nessa... Não tem a ver, é isso, tá errado. Pronto, sem tentar dourar muito a pílula, tá errado. E aí, duas coisas me passam pela cabeça, né? A primeira delas é assim... e por que também eu entendo que o português bem falado, o português bem entendido, ele ajuda, na verdade, a gente a aprender outras línguas. Porque uma das primeiras coisas que a gente faz quando a gente tá ouvindo numa outra língua é ouvir, começar a aprender as palavras e compreender algumas palavras, traduzindo para o nosso próprio idioma. Então a gente tem o nosso idioma como base. Depois a gente começa a usar essas palavras, né, e tentar encaixar. Mas a terceira fase, que é quando a gente começa a tentar falar realmente o novo idioma, a gente pensa no nosso idioma e traduz para o idioma novo. E quando você não sabe usar o idioma certo, né, o seu idioma de nascimento, correto, o que acaba acontecendo? Mesmo que você use um Google Tradutor, um dicionário, alguma coisa, você vai traduzir errado. E não vai fazer sentido nenhum. Então, ou então, se você pegar aqui e for traduzir para cá, quer dizer, fica confuso, você tem muito mais dificuldade de se comunicar. E aí, é assim, eu pensei em duas coisas. Eu tenho falado muito sobre
idiomas, né? E eu tenho procurado falar um pouco mais aí, não só para me ajudar a aprender o francês, que eu ainda tenho dificuldade, mas também para ajudar as pessoas que, né, vêm para a França e têm dificuldade, como eu tenho falado do italiano e das pessoas que têm dificuldade com o italiano, mas eu acho que a primeira coisa é falar um pouco do português mesmo, e aí isso serve para qualquer lugar onde você esteja. Porque você sai do Brasil, vai para um outro país, é muito importante que você fale a língua do outro país, seja lá qual for. Só que para isso você precisa ter base. Então, eu vou tentar, eu tô me propondo, né, aqui nessas próximas semanas, a fazer uma série de alguns episódios, eu não sei quantos ainda, eu vou coletar alguns exemplos, né? E eu espero que você coloque aí nos comentários um exemplo que você acha bacana de comentar e de explicar o porquê que tá errado, de modo que isso comece a ajudar as pessoas a aprender um pouco mais o português, para com isso conseguir acelerar o aprendizado na língua onde ela tá, seja o italiano, seja o francês, seja o inglês, seja o alemão, seja espanhol, sei lá que língua que é, né? Claro que eu tô falando de línguas que isso faz sentido, porque eu acredito, eu não falo, tá? Eu não falo árabe, eu não falo chinês, eu não falo essas outras línguas que estão muito distantes da raiz latina, né? Mas quando a gente fala de línguas de base latina ou de raiz latina, que são o espanhol, o francês, o italiano e o romeno, né, além do português. Ou quando a gente fala dos anglo-saxões, o português faz muito sentido, né? Você conhecer sua língua mãe, ela serve muito de base. Então é isso, é mais para te dizer que a partir de agora, toda semana, eu vou mesclar esses causos de idioma, né, do francês, do italiano, etc e tal, com coisas de português, seja por curiosidade, seja também para ajudar a começar a realmente auxiliar mesmo nessa coisa de fazer essa integração mesmo na sociedade onde você tá, e para me ajudar, né, porque também eu sei que eu também erro e eu também preciso retomar muita coisa, porque a gente vai ficando fora do país, vai destreinando e vai esquecendo, então isso também é muito ruim. E também para contar que eu tô procurando um curso de francês para me inscrever, presencial, né, e aí quando isso acontecer também vou começar a compartilhar com você aprendizados do curso de francês, seja para francês ou seja para qualquer outra língua. Tá legal? Curte esse vídeo, comenta lá embaixo quais são os exemplos que você acha que valem a pena serem comentados, serem compartilhados e serem explicados mesmo. Ou até, sei lá, expressões no português, né? Porque tem umas coisas no português que são muito loucas. Expressões que a gente às vezes nem sabe, a gente fala e nem sabe o que tá falando, né? Para que a gente conheça melhor a nossa própria língua, para que depois a gente consiga também aprender novas línguas e com isso abraçar a novidade de vida que a gente tem adiante, que é realmente se inserir num novo país, tá bom? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.